Boa noite, Liz. Boa noite, como vai? Tudo bem? Bom, meus caros, vamos dando início então às nossas atividades. Segunda parte da aula de número 19. Boa noite, Milena. Sobre prescrição e decadência, artigo 189, 211 do Código Civil. Vou compartilhar com vocês a minha tela, com a finalidade de que vocês consigam acompanhar a exposição. Muito bem, na aula passada nós tivemos a oportunidade de falar a respeito da introdução a essa temática, eh, reconduzindo as duas modalidades, prescrição e decadência, a uma figura comum chamada de caducidade. Expliquei a vocês que, a meu ver, a prescrição extintiva e a prescrição aquisitiva são figuras muito próximas, muito embora a doutrina majoritária entenda que a prescrição que estamos a estudar seja completamente distinta da uso capião, que vocês estudarão no terceiro ano do curso de graduação. Tive a oportunidade também de dizer a vocês que, segundo eu penso, a superveniência da prescrição geraria uma defesa a mais ao devedor, ao sujeito passivo da relação jurídica, mas que também, embora essa seja a minha posição, também nisso resto vencido pelo legislador, uma vez que no artigo 189 do Código Civil ele estabelece que violar direito nasce para o titular a pretensão, que acaba sendo fulminada, que acaba sendo eliminada pela superveniência da prescrição. Então, a prescrição não geraria uma defesa a mais para o devedor, mas fulminaria a própria pretensão e, por via de consequência, todas as decorrências de direito material, como ação em sentido material, a exceção, como nós veremos na aula de hoje. Também tive a oportunidade de mencionar a vocês que existem requisitos fundamentais para a caracterização da prescrição, a accionata, também a supervenícia de um prazo qualificado pela inércia do titular, sem que tenha sobrevindo qualquer causa impeditiva, suspensiva ou interruptiva do curso do prazo prescricional. E falamos também, por derradeiro, sobre algumas hipóteses de direitos que não estariam sujeitos à prescrição, caso dos direitos de personalidade, o caso dos estados, o caso dos direitos reais, das pretensões indenizatórias vinculadas ao erário, a lei de improbidade administrativa, a lei 8429 de 92, também os direitos potestativos à vista da sua vinculação a um prazo específico, não um prazo prescricional, mas sim a um prazo decadencial. E hoje nós acabamos retomando a nossa jornada exatamente com essa distinção entre a prescrição e alguns institutos próximos, mas que com ela também não se confundem. A primeira sorte de confusão que eu gostaria de evitar é a confusão estabelecida entre a prescrição, que é um instituto de direito material, e institutos de direito processual, de direito adjetivo, tais como a preclusão e a preempção. A preclusão corresponde à perda de uma prerrogativa no bojo de uma relação jurídica processual, seja em virtude do decurso do prazo, da adoção de um comportamento contraditório ou da adoção do comportamento previsto por aquele direito subjetivo. Então, é o caso, por exemplo, daquele sujeito que acaba sendo considerado vencido em primeira instância em uma relação processual. Ele tem ao seu alcance a possibilidade de manejo de um recurso. Esse recurso vai ser chamado de apelação. Vocês vão ouvir falar disso com os professores de direito processual. Eu não sou obrigado a apelar, mas eu posso apelar se esse for o meu entendimento, se me parecer adequado recorrer daquela decisão. No momento em que eu recorro da decisão, opera-se a chamada preclusão consumativa. Não posso recorrer de novo, porque eu já consumi aquela oportunidade de me insurgir com relação à decisão que me foi desfavorável. A segunda modalidade de preclusão é a chamada preclusão lógica. Eu não posso adotar comportamentos contraditórios. Se condenado eu fui e acabei satisfazendo a dívida, pagando aquilo que era por mim devido por força da sentença condenatória, naturalmente que eu não posso recorrer daquela decisão. Os comportamentos acabam sendo incompatíveis entre si. E aí temos uma segunda modalidade de preclusão, a chamada preclusão lógica, em virtude da incompatibilidade entre o comportamento assumido e aquele que eventualmente se pretende sustentar no momento posterior. Mas não é delas que se está a falar quando se alega a existência de uma proximidade com o fenômeno prescricional. Se está a falar da terceira modalidade de preclusão, não a consumativa, não a lógica, mas sim a preclusão temporal. É a perda da possibilidade de prática de um determinado ato processual em virtude da inobservância do prazo estabelecido no direito processual civil. Então, se eu tenho a oportunidade
de me indispor, de me resignar diante de uma decisão que me foi desfavorável, interpondo recurso, esse recurso não pode ser manejado a qualquer tempo, quando houver oportunidade de eu me manifestar, sou uma pessoa muito atarefada. Não. Haverá um prazo estabelecido na legislação processual civil, e não sendo interposto esse recurso dentro do prazo, entende-se que a parte concordou com a decisão, por mais que fenomenicamente talvez não tenha concordado com a decisão, tenha simplesmente se esquecido de manejar o recurso, tenha considerado outras tarefas como sendo prioritárias, mas de um jeito ou de outro, operou-se aí a chamada preclusão temporal. Então, a preclusão temporal tem uma proximidade com a prescrição, porque na preclusão temporal também se verifica a perda de um direito em virtude da inércia do seu titular durante um determinado prazo. Mas a preclusão temporal diz respeito ao desenvolvimento de determinadas espécies de faculdades, direitos, posições jurídicas, subjetivas, ativas e passivas, no bojo de uma relação processual. Nem se confunde a preclusão temporal com a prescrição intercorrente, porque a prescrição intercorrente, ela se opera dentro de um processo, é a chamada prescrição endoprocessual, como eu prefiro chamar, mas ela afeta o direito material discutido, não é uma perda exclusivamente atinente à relação processual, ela afeta o direito material discutido. Então, a meu ver, não existe a possibilidade de nós confundirmos a preclusão na modalidade temporal com a chamada prescrição. A perempção corresponde a um fenômeno bastante diferente, mas a doutrina costuma abordar a perempção também em juízo de comparação com a prescrição. A perempção corresponde ao fato de se intentar 3 vezes seguidas uma mesma ação, e nos 3 casos a ação acaba sendo julgada, acaba sendo extinta sem resolução de mérito por desídia da parte. Então, o sujeito maneja uma ação do ponto de vista judicial, deduzindo nos autos de um processo a sua pretensão, e, em virtude da sua inércia, o juiz acaba determinando o arquivamento, né, acaba extinguindo o processo em resolução de mérito. Vocês vão ver, com os professores de direito processual, que essa extinção, como se deu sem um julgamento, sem uma apreciação da lide, da relação de direito material, ela não impede que o sujeito proponha ação novamente, exceto se ele fizer isso por 3 vezes. Se por 3 vezes ele propôs a ação e essa ação foi julgada extinta, sem resolução de mérito, por desídia, por falta de maior comprometimento do sujeito, mas aí estamos tomando em consideração a sua desídia na condução de um processo por 3 vezes. Então, é um fenômeno que eu nunca vi na prática, mas em teoria existe. Opera-se a perempção, e aí o sujeito, as portas do Poder Judiciário estarão fechadas para ele. Não porque o seu direito material não possa ser discutido, mas porque ele não pode mais provocar um posicionamento do Poder Judiciário nesse sentido. Mas é um assunto também atinente ao direito processual civil e não ao direito material. Então, essas 2 primeiras figuras, a preclusão na modalidade temporal e a perempção, são figuras que pressupõem a inércia do titular, mas no bojo de uma relação jurídica processual. Autor, réu e magistrado. É uma relação diferente da relação de direito material, onde encontra um credor, um devedor e assim sucessivamente. A figura que mais costuma ser confundida com a prescrição é a chamada decadência. Eu tive a oportunidade de dizer a vocês ontem que a decadência corresponde a uma espécie de gêmeo bivitelino da prescrição, né? Ambas são modalidades da caducidade. A meu ver, o capítulo deveria se chamar da caducidade, tendo como sessões uma sessão relacionada à prescrição, outra sessão relacionada à decadência, de modo que não se confundissem essas 2 modalidades. Por quê? Em primeiro lugar, porque a prescrição acaba afetando os chamados direitos subjetivos em sentido estrito, que dão ensejo a relações de coordenação, relações de igualdade, onde surge uma pretensão, onde surge uma obrigação do sujeito passivo, ausência de pretensão e faculdade, como eu tive a oportunidade de trabalhar com vocês na noite de ontem. Notem que, nesse caso, a sentença buscada por quem maneja o direito subjetivo em sentido estrito é uma sentença condenatória e o prazo acaba sendo um prazo prescricional. Já na hipótese dos chamados direitos potestativos, nós estamos a falar em relações jurídicas caracterizadas por uma subordinação, por um desnível, por uma desigualdade. Embora haja direito subjetivo e dever de outra parte, a relação é uma relação hierarquizada, caracterizada não por uma pretensão, mas sim por um poder por parte do sujeito ativo e uma sujeição por parte do sujeito passivo.
desde que este poder esteja legitimado, porque há momentos em que tal poder não pode ser exercitado, e aí o sujeito passivo estaria numa situação de imunidade. Também tive a oportunidade de dizer a vocês, no final da noite de ontem, que esses direitos potestativos dão origem a sentenças de natureza constitutiva, negativa ou positiva, e estão relacionados a prazos decadenciais. Então, a primeira diferença que se pode estabelecer entre prescrição e decadência diz respeito aos direitos que acabam sendo protegidos em cada uma das hipóteses. Nas hipóteses de prescrição, estamos falando de direitos subjetivos em sentido estrito, relações de equiparação, relações de isonomia, relações de igualdade, sentenças condenatórias. Nas hipóteses de decadência, estamos falando de direitos potestativos, relações de desigualdade, de subordinação, onde existe um elemento hierárquico absolutamente evidente, e nós encontraremos aqui uma relação de desigualdade que daria ensejo à produção de sentenças judiciais constitutivas, positivas ou negativas. Por isso, os prazos acabam sendo bastante distintos. Segunda diferença importante entre prescrição e decadência. A decadência atinge o próprio direito subjetivo, ao passo que a prescrição atinge tão somente a pretensão. Eu dizia a vocês ontem, naquela narrativa gradual do pagamento das minhas contas perante o condomínio, me é encaminhado um boleto e esse boleto só vence no próximo dia 10. Até a data do vencimento, existe direito do condomínio de receber, existe dever do Estevão de pagar. Mas não há ainda pretensão que atribui a exigibilidade, ao poder de constrição, aquele direito subjetivo de titularidade do condomínio contra mim. Portanto, tenho eu um simples dever comportamental, não tenho ainda uma obrigação, de modo que tenho de pagar, mas pago antecipadamente, se eu bem entender. Trata-se de uma faculdade de antecipação de pagamento. Se sobrevém a prescrição, o que se atinge é a casca tão somente, é esse elemento mais externo, um atributo da exigibilidade do direito subjetivo, mas o direito permanece existente. Na decadência, não. Se eu, por algum acaso, deixo escoar o prazo estabelecido nos artigos 178 ou 179 do Código Civil, lembra-se de 178? Prazo de 4 anos para impugnar um negócio jurídico em que ficou caracterizado o erro, dolo, estado de perigo, lesão, fraude, 4 anos contados da celebração do negócio jurídico? Pois bem, se passado foi por completo esse intervalo de 4 anos, eu não posso mais impugnar aquele tipo de fato. É como se ele tivesse convalidado automaticamente, pelo decurso do tempo, em virtude da minha inércia. Operou-se a decadência do direito de postular a anulação daquele ato, daquele negócio jurídico. Notem, todavia, que se por algum acaso o professor Elcio Madeira bate na traseira do meu veículo e eu demoro mais do que 3 anos para cobrar a dívida dele, opera-se não a decadência, mas sim a prescrição. Faz diferença, professor? Faz. Porque na hipótese da prescrição, o que se atinge é tão somente a exigibilidade. Um dia antes do decurso do prazo de 3 anos, eu poderia bater a porta do professor Elcio e dizer, Elcio, pague. E se ele resistisse, no mesmo dia, eu poderia propor uma ação condenatória e o professor Elcio provavelmente seria condenado a indenizar o Estevão o prejuízo por ele causado. Mas, passado um dia, passado aquele prazo de 3 anos, o professor Elcio, muito embora tivesse cometido a conduta, o dano, o nexo causal e culpabilidade, fossem todos elementos inquestionáveis, sobrevindo à prescrição, ele não poderia mais ser constrangido a efetuar o pagamento. Mas isso não quer dizer que ele não tivesse ainda uma dívida para comigo. Tanto que se ele, por uma espécie de inclinação moral, por um espírito de correção que lhe é peculiar, se ele pagasse a dívida mesmo que prescrita, mas depois vamos supor que ele se arrependesse do pagamento que fez, o Elcio é uma pessoa, o professor Elcio é uma pessoa de muito boa índole, né? Então, mesmo que tivesse prescrita a dívida, não tenho dúvidas de que ele pagaria. Mas vamos supor que depois de pagar a dívida mesmo que prescrita, ele fala assim, puxa vida, mas aquele dinheiro vai me fazer uma falta, hein? Bom, acho que eu vou pedir de volta esse dinheiro para o Estevão, porque no final das contas gosto muito dele, quero sempre andar na linha, fazer tudo corretamente, mas ou eu pago o Estevão ou eu pago também uma outra despesa importante que eu tenho.
Se o professor Elcio me pedisse para restituir aquela importância, eu não estaria obrigado a devolver. E por que não estaria obrigado a devolver? Porque, embora a dívida estivesse prescrita, e de fato eu não tivesse como constranger o professor Elcio a efetuar o pagamento, ainda havia direito dele, havia ainda dever dele e havia ainda direito meu. De modo que o pagamento voluntário de dívida prescrita, efetuado pelo devedor, ciente de que poderia suscitar prescrição, importa em renúncia à prescrição que a ele favorece. E, nesse caso, o pagamento é irrepetível. Então, tomem cuidado. No caso da decadência, o próprio direito de impugnação de uma determinada situação acaba sendo consumido por completo, acaba sendo aniquilado. No caso da prescrição, não. Apenas a exigibilidade acaba sendo atingida e o direito subjetivo permanece a existir. Existem algumas regras muito importantes a respeito da decadência, eu gosto de analisá-las em bloco. Primeiro, os artigos 207 e 208 do Código Civil. Está dito aqui: salvo disposição legal em contrário, não se aplicam à decadência as normas que impedem, suspendem ou interrompem a prescrição. E o 208, aplica-se à decadência o disposto nos artigos 195 e 198, inciso 1º. Vocês vão verificar comigo que os prazos de prescrição, isso é o último assunto que nós vamos verificar nessa aula, que os prazos de prescrição, eles podem ser como se estivéssemos diante de um rio com um declive leve, esses prazos podem ser obstaculizados. Então, o prazo, como se fosse o rio que está descendo, ele pode ser contido antes mesmo de começar a correr, é o chamado impedimento. Depois de ter começado a correr, ele pode ser paralisado, é a chamada suspensão, ou o prazo pode ser reiniciado. Então, esse rio correspondente, numa analogia ao prazo prescricional, ele pode ser bastante movimentado graças a intervenções das partes, porque poderíamos dizer assim, o declive é suave, poderíamos dizer assim. Então, existirão uma série de causas que vão gerar o impedimento, a suspensão e a interrupção dos prazos prescricionais, como nós veremos ainda no nosso encontro de hoje. Já os prazos decadenciais, eles se comportam como se fosse um rio, mas dotado de uma grande declividade, de modo que aquele prazo não pode ser paralisado, salvo em situações absolutamente excepcionais. Então, aqui diz o legislador que se aplicam à decadência as hipóteses do artigo 195 e 191. E 198, inciso 1 do Código Civil. O 195 e o 198, inciso 1º, se aplicam principalmente à figura dos incapazes. Nós vamos verificar que, com relação à incapacidade, o prazo prescricional não corre com relação aos absolutamente incapazes, mas ele vai correr com relação aos relativamente incapazes. E se por algum acaso o relativamente incapaz for prejudicado pela desídia do seu assistente, assim como também se a pessoa jurídica for prejudicada em virtude da desídia de um seu órgão, de um seu representante, eu prefiro falar em representante, no que diz respeito aos relativamente incapazes e as pessoas jurídicas, o prazo vai efetivamente se consumar, vai sobrevir a chamada prescrição, mas a pessoa jurídica e também o relativamente incapaz não podem ser prejudicados graças à falta de seriedade, de maior correção, de maior atenção, de maior diligência dos seus assistentes e dos seus representantes. Então, aí eles buscarão a indenização quanto àqueles gestores que não se comportaram da melhor forma possível. Mas, no que diz respeito aos absolutamente incapazes, prescreve o artigo 198, inciso 1º, que nós vamos estudar ainda na aula de hoje, que o prazo prescricional sequer começa a correr. Então, o sujeito tem 10 anos de idade, o prazo prescricional só vai começar a correr quando? Quando ele se tornar relativamente incapaz, aos 16 anos de idade. Não, professor, mas ainda ele será incapaz. Sim, mas eu disse, o prazo prescricional só não corre com relação aos absolutamente incapazes. Com relação aos relativamente incapazes, o relógio está efetivamente correndo em seu desfavor. Então, essa é uma regra que foi prevista para a prescrição. Existem várias hipóteses de impedimento, suspensão e interrupção dos prazos prescricionais. Mas para a decadência, os prazos normalmente não podem ser impedidos, não podem ser suspensos e não podem ser interrompidos.
A única exceção que se estabelece corresponde exatamente a esse tratamento diferenciado dispensado aos incapazes e aos representantes das pessoas jurídicas. Com relação às pessoas jurídicas, se forem lesadas pelos atos dos seus representantes, cabe ação regressiva, ação de indenização contra o representante negligente. Se o relativamente incapaz foi prejudicado, sobreveio uma decadência em seu desfavor, graças à negligência do seu assistente, cabe ação de indenização também. Se o absolutamente incapaz, todavia, é beneficiado por um determinado prazo decadencial, enquanto ele é absolutamente incapaz, o prazo decadencial, excepcionalissimamente, não fluirá, não correrá. Esse é o teor do dos artigos 207 e 208 do Código Civil. Artigos 209, 210 e 211, vou também analisá-los em bloco. Eles dizem o seguinte: é nula a renúncia à decadência fixada em lei. Ué, mas professor, a decadência pode ser fixada também em negócio jurídico? Pode. Isso aí é uma diferença importantíssima. A prescrição só pode ser criada por meio de disposição legal, mas a decadência pode ser estabelecida em lei ou em negócio jurídico. Então, os prazos prescricionais são todos estabelecidos taxativamente na legislação. Quando não está previsto nos artigos 206 ou em alguma regra especial, aplica-se subsidiariamente a regra geral do artigo 205. Então, todo prazo prescricional para uma ação condenatória está previsto na lei. Ou é uma regra especialíssima, artigo 206, outra previsão legal, ou então aplica-se subsidiariamente a regra geral do artigo 205, apenas em caráter subsidiário. Muito que bem. No que diz respeito à decadência, não. Nós veremos que existe a possibilidade de criação de prazos decadenciais pela lei. Então, o caso do artigo 178, 179, lá os 4 anos para invalidação, em virtude de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão, fraude credores, incapacidade relativa, cada um com o termo inicial de contagem do prazo. Não sei se vocês se recordam, para a coação de quando a coação cessar, para a incapacidade relativa de quando o sujeito perder, deixar de ser incapaz, se tornar plenamente capaz. Com relação aos demais defeitos de negócio jurídico, é da data em que o negócio foi praticado, e aí observa-se o regime legal. Agora, é possível que eu celebre um contrato com o professor Elcio, vendendo a ele a minha biblioteca, e dou a ele o prazo de 7 dias para ele desistir daquela contratação, sem a necessidade de oferecer qualquer sorte de motivação. É possível isso, professor? Prazo de 7 dias para desistência? É possível, mas não está previsto em lei isso, pelo menos no âmbito do direito civil. Está previsto no âmbito do direito do consumidor? Sim, mas no âmbito do direito civil não está previsto. Pelo menos em lei, mas pode ser previsto sim, graças a uma contratação estabelecida entre mim e o professor Elcio. Então, nesse caso, nós estaríamos diante de uma decadência fixada não em lei, mas fixada em negócio jurídico. E o que estabelece esse artigo 209? É nula a renúncia à decadência fixada em lei. Então, eu não posso abrir mão da decadência quando ela está fixada, por exemplo, nos artigos 178 e 179 do Código Civil. Mas eu posso, sim, abrir mão da decadência fixada naquele contrato. Então, o professor Elcio resolveu desistir da compra da biblioteca 20 dias depois de celebrado o contrato de recebida a biblioteca. Em linha de princípio, eu, Estevão, poderia dizer, não, Elcio, você tinha 7 dias para desistir. Depois do 7º dia, não pode voltar mais atrás. Operou-se a decadência. Mas e se eu quiser? Eu posso abrir mão desse prazo? Eu sei que era de 7 dias, mas eu prefiro manter o amigo, não perder o cliente, e ainda assim considerar efetivamente desfeito o contrato, deixando de lado o prazo de 7 dias estabelecido no negócio jurídico. Posso abrir mão dessa decadência que me favorece? Posso, porque se trata de uma decadência fixada em negócio jurídico. Agora, se o prazo de 4 anos não foi observado para que se impugne a anulabilidade do negócio jurídico, mesmo que o Estevão, na parte contrária, não tenha tomado providências no sentido do reconhecimento da decadência, olha, o professor entrou com a ação de anulação 10 anos depois de celebrado o negócio jurídico, com base numa alegação, por exemplo, de erro. Isso não pode, né? Porque precisaria ter entrado com essa ação no máximo 4 anos depois da celebração do negócio jurídico. Mas a parte contrária não suscitou a decadência. Tem problema isso? Não, o magistrado pode conhecer da decadência legal ex officio, espontaneamente. Ele só não pode se pronunciar sobre a decadência negocial sem que haja provocação das partes. Diz o artigo 210,
deve o juiz, de ofício, conhecer da decadência quando estabelecida por lei. Então, quando a decadência é forjada pela lei, por exemplo, nos artigos 178 e 179, o magistrado não pode se esquivar do reconhecimento dessa decadência, de que o prazo para o manejo de determinada posição jurídica subjetivativa acabou efetivamente escoando. Agora, no que diz respeito às decadências fixadas em negócios jurídicos, prevalece o interesse das partes, se tornam regras previstas em negócio jurídico, mas regras dispositivas e não regras cogentes. Então, o magistrado, não é que ele vai fazer vista grossa, mas ele só pode se pronunciar se for demandado pelas partes. E diz o artigo 211, se a decadência for convencional, eu prefiro chamar de decadência negocial, porque é estabelecida em negócio jurídico, mas não necessariamente em contrato. Muito embora, no mais das vezes, ela decorra de contrato, né? A parte a quem aproveita, então, assim, uma das partes poderia buscar a rescisão. O professor Elcio poderia dizer, não quero mais a biblioteca, estou devolvendo a biblioteca para vocês. E ele teria 7 dias para fazê-lo. Só que ele não fez isso. Ele quis devolver a biblioteca 20 dias após. Eu, Estevam, poderia dizer, não, o prazo era de 7 dias, você só se manifestou 20 dias depois, operou-se a decadência negocial. Pois bem, eu posso citar isso. Se a decadência for convencional, a parte a quem aproveita, no caso Estevam, pode alegar em qualquer grau de jurisdição, mas o juiz não pode suprir a alegação. Então, como eu disse a vocês, né, a decadência legal deve, não apenas pode, mas deve ser reconhecida pelo magistrado na primeira oportunidade em que a encontra provada nos autos, mas a decadência prevista em negócio jurídico, o magistrado não pode se pronunciar a seu respeito sem que haja provocação das partes. E pode, inclusive, o favorecido, Estevam, que não tinha se pronunciado perante o juiz de primeira instância, suscitando que o professor Elcio tinha querido devolver a biblioteca 20 dias depois, né, do recebimento, o Estevam deixou essa questão passar em branco na primeira instância. Ele quer suscitar pela primeira vez em juízo de apelação. Será que eu posso inovar, ampliar as matérias discutidas perante o órgão de segunda instância? Normalmente eu não poderia inovar, mas diz o artigo 211 do Código Civil que sim, eu posso buscar o reconhecimento da decadência, mesmo que negocial, em qualquer grau de jurisdição. Então, se a matéria não foi abordada pelo juiz de primeira instância, ela pode ser apresentada e reconhecida pelo juiz de apelação, pelo desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Se eu quiser, posso citar pela primeira vez a decadência negocial perante o Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso especial e assim sucessivamente. Não há, nesse caso, uma limitação de que a matéria tenha de ser necessariamente enfrentada pelo magistrado de primeira instância. Então, essas são as peculiaridades que acabam diferenciando a decadência da prescrição. Mas a figura que efetivamente acaba tomando mais a nossa atenção nessa aula de número 19, sem dúvida alguma, acaba sendo a prescrição. Então, vamos analisá-la nas suas regras fundamentais. Diz o artigo 189, que foi analisado por mim na aula de ontem. Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue pela prescrição, nos prazos a que aludem os artigos 205 e 206. Eu disse a vocês que eu não concordo com a redação desse artigo 189 do Código Civil, porque haverá situações, como as obrigações a termo, a dívida que eu tenho com o condomínio, em que o surgimento da pretensão não derivará de qualquer espécie de violação a direito. Então, se o condomínio vence no dia 10, no dia 10 surgirá a pretensão e o condomínio poderá exigir do Estevam o pagamento. E aí eu pago no dia, não houve nenhuma violação a direito e, não obstante, surgiu a pretensão no momento do vencimento da obrigação. Também disse a vocês que, na qualidade titular de direitos reais, desde o momento em que eu me torno proprietário de um determinado bem, eu tenho a pretensão, a abstenção, por parte de todas as demais pessoas, quanto a comportamentos que possam turbar o exercício do meu direito de propriedade. No que diz respeito aos direitos de personalidade, aos estados, enquanto eu sou titular de direitos de personalidade, enquanto eu sou titular de estados, enquanto vivo ou estou, eu posso, efetivamente, buscar o reconhecimento dessas minhas posições, dessas minhas situações jurídicas, sem que haja necessidade de qualquer espécie de violação de direito.
Então, tecnicamente, esse artigo 189 me parece que efetivamente acaba merecendo uma série de críticas. De toda forma, disse a vocês, manda o legislador, manda quem pode e obedece quem tem juízo. Então, eu reconheço aqui que o legislador acaba determinando que, por força da prescrição, se extingue a pretensão. Mas, ainda assim, me parece que essa disposição do 189, ela se aplica com perfeição às obrigações derivadas de atos ilícitos. Aí sim, na violação à direito, alguém atacou a personalidade do Estevão e falou alguma coisa errada a seu respeito, houve uma colisão entre veículos. Com relação aos atos ilícitos, sem dúvida alguma, é simultâneo o momento da violação à direito, artigo 186 e 187 do Código Civil, e o surgimento da pretensão, né? O momento em que eu posso demandar a responsabilidade civil, o pagamento de uma indenização, por exemplo. Artigo 190. A exceção prescreve no mesmo prazo em que a pretensão. Esse artigo é um artigo interessantíssimo, porque ele não tem correspondente no Código Civil Brasileiro de 1916, e durante a vigência do Código 16, muito se questionava, se uma dívida está prescrita, ela não pode ser cobrada. Mas será que eu poderia, por exemplo, lançar mão de uma dívida que me favorece? Porque eu disse, na prescrição, o sujeito ativo ainda tem o direito subjetivo. Ele só não tem como exigir, né? Mas será que ele poderia forçar a barra para utilizar aquele crédito? Por exemplo, alegando uma compensação? Imaginem que o Estevam tenha créditos a receber da Fazenda Nacional, mas aqueles créditos tenham prescrito. E aí eu não tenho mais como obrigar a Fazenda Nacional, a União, a me pagar. Mas eu sei que todo ano eu tenho de recolher imposto de renda para a União. Então, quer saber o que eu vou fazer? Eu não posso cobrar mais a União no sentido de que me pague aquilo que me é devido. Mas como eu tenho que pagar dinheiro também para a União todos os anos, já sei, eu não vou lançar mão desse meu crédito que está prescrito, cobrando, mas eu vou começar a compensar. Todo ano, quando eu tiver de pagar imposto de renda, eu falo, não vou pagar, vou utilizar aqueles créditos que eu tenho contra a União. E aí, de um jeito ou de outro, por via oblíqua, eu acabaria exercitando um direito subjetivo, muito embora estivesse prescrito. Essa engenhosa tese da compensabilidade da dívida prescrita evidencia a possibilidade, que pelo menos se discutia haver durante o Código Civil 16, de manejo e de utilização de uma espécie de crédito que já estava prescrito, que estava mutilado, não poderia ser exigido do devedor, mas pela via defensiva, né, por uma via oblíqua. Mas o artigo 190 do Código Civil Brasileiro acabou pondo termo a essa discussão, não existe mais a possibilidade de discussão sequer a respeito do cabimento desse tipo de expediente, uma vez que a dívida prescrita não apenas não pode ser exigida, como também ela não pode ser sequer compensada. Bom, professor, então a dívida não existe? Existe. Se por algum acaso o devedor espontaneamente resolver pagar, aí nessas circunstâncias o pagamento é bom e irrepetível. Mas eu não posso nem cobrar e nem me servir dessa espécie de crédito contra a vontade do devedor, do meu devedor, naturalmente, para amortizar ou para compensar determinadas dívidas que eu tenha para com ele, em sentido contrário. Esse é o teor do artigo 190 do Código Civil. Artigo 191. A renúncia da prescrição pode ser expressa ou tácita. Renúncia expressa é aquela que se dá mediante manifestação solene. Renúncia tácita à prescrição é aquela que se dá quando o sujeito tem consciência do fato de que poderia suscitar a prescrição em sua defesa e, mesmo assim, não suscita. Então, bato a porta do professor Elcio Madeira e digo, professor Elcio, o senhor tem que pagar a dívida que o senhor tem para comigo, que o senhor bateu no meu veículo. Aí ele fala, é verdade, só que pelos meus cálculos, eu bati no seu veículo há 3 anos e 2 meses, então está prescrito, né? Mas eu, Elcio, vou te pagar ainda assim esta importância. Estamos diante de uma renúncia expressa do professor Elcio Madeira. Quando eu, por acaso, demando do professor Elcio pagamento, já tendo se concretizado a prescrição, e ele não diz de maneira expressa que houve a prescrição que o favorece, mas eu tenho elementos que evidenciam que ele conhece a possibilidade de que poderia suscitar a prescrição, ainda assim haverá renúncia, uma renúncia tácita. Então, vamos supor que o Estevão batesse a porta e dissesse, professor Elcio, o senhor bateu na traseira do meu veículo. Já se passaram mais de 3 anos, eu sei que a dívida está prescrita, mas eu vim aqui perguntar se o senhor não quer efetuar o pagamento dessa dívida que efetivamente ainda o senhor tem.
Aí o Elcio não fala nada, simplesmente puxa o dinheiro da carteira e entrega a importância que me é devida. Estamos diante também de uma renúncia, porque o professor Elcio abdicou de uma prerrogativa que eu favoreceria, né? De suscitar a prescrição para não ter de efetuar qualquer sorte de desembolso. Mas nesse caso, nós estamos diante de uma renúncia tácita. Por que é uma renúncia tácita? Porque ele não disse, estou abrindo mão da prescrição, mas temos nós a ciência de que ele sabia que poderia socorrer da alegação de prescrição e ele voluntariamente acabou se distanciando desse tipo de comportamento e efetuando o pagamento da importância devida. A isso se dá o nome de renúncia tácita. Bom, está dito aqui no artigo Professor, 191. Um minutinho só. Deixa eu terminar de analisar o artigo 191, já lhe passo a palavra, tá bom? Um minutinho só. A renúncia da prescrição pode ser expressa ou tácita e só valerá sendo feita sem prejuízo de terceiro, depois que a prescrição se consumar. Tácita é a renúncia quando se presume de fatos do interessado incompatíveis com a prescrição. Então, a tácita eu já acabei explicando, e fica importante aqui o destaque de que a renúncia só pode ser operada depois que a prescrição se consumar. Então, não adianta o professor Elcio Madeira, logo depois de ter batido no meu carro, assinar um instrumento de confissão de dívida dizendo abro mão dos prazos prescricionais que eventualmente vierem a me favorecer. Essa espécie de disposição seria nula de pleno direito. Ele só pode renunciar à prescrição depois que o prazo de 3 anos que o favoreceria efetivamente se consumar, se completar. E ainda que terceiro não venha a ser prejudicado por essa manifestação dele. Porque se por algum acaso o professor Elcio estivesse em uma situação de insolvência, de todas as dívidas que ele pudesse se livrar, todas elas dariam maior fôlego, né, maior perspectiva de que os seus credores viessem a receber mais. Então, se ele é insolvente e um dos seus credores demora bastante para cobrar, ora, havendo alguma prescrição que favoreça o devedor insolvente, os outros credores vão fazer uma festa danada. Agora, se ele paga uma dívida prescrita, ele está sendo muito bonzinho, muito generoso, mas quem acaba se prejudicando? Os outros credores dele. Então, nesse caso, a renúncia à prescrição não se admite. Quem estava fazendo a pergunta, por gentileza? sou eu, professor Giane. Oi, Giane, diga lá, qual a sua dúvida? Na verdade, eu queria perguntar referente aos 3 anos, eu não entendi direito. Ele não pode pagar antes? Então, ele pode, sem dúvida alguma. Vamos supor que o professor Elcio tenha batido na traseira do meu veículo, aí eu cobro do professor Elcio passados mais de 3 anos. Se ele quiser pagar antes, puxa, eu vou ficar muito feliz. Mas, normalmente, as pessoas esperam ser interpeladas pelo credor para que efetuem o pagamento. Eu sou uma pessoa muito desesperada por pagar as minhas dívidas, sabe? Então, recebo um boleto de condomínio hoje de manhã, quando eu estou no elevador, eu já estou tentando pagar, não porque seja uma pessoa muito correta, é que sou muito desorganizado, muito esquecido, então tento pagar o quanto antes. Da mesma forma, se eu me envolvo numa batida de trânsito, tento resolver aquilo o mais rápido possível. Eu costumo ser mais ligeiro no pagamento das minhas dívidas que na cobrança dos meus créditos, né? Então, o professor Elcio poderia, sim, adimplir aquela dívida com maior rapidez. Agora, se ele não pagou dentro do prazo prescricional e eu não tomei providência no sentido de cobrá-lo tempestivamente, em linha de princípio, passados esses 3 anos do artigo 206, parágrafo 3º, ele pode dizer, então agora, Estevão, não vou te pagar. Você tinha 3 anos para me cobrar e, como diz o direito romano, dormientibus non socorritius. O direito não socorre aquele que dorme. Você dormiu no ponto e agora não vou ser obrigado a te pagar. Poderia ele fazer isso? Poderia. Haveria alguma espécie de moralidade nesse tipo de comportamento? Talvez houvesse, mas do ponto de vista jurídico, o direito diz que efetivamente o comportamento dele é um comportamento lícito, é legítimo, é prestigiado pelo sistema jurídico. Então não haveria como eu obrigar o professor Elcio a efetuar esse pagamento, exceto se ele abrisse mão da prescrição que o favoreceria. E aí ele paga mesmo sabendo que eu já não tinha mais condições de demandá-lo tempestivamente, de obrigá-lo ao pagamento da dívida. Tá bom, Jane? Entendi. Então, após os 3 anos, se ele não pagou até os 3 anos, ele não é obrigado a pagar. Entendi. Exatamente. Tá Tá joia? bom, professor. Obrigada. Imagina, que isso. Bom, o artigo 192 estabelece o seguinte: os prazos de prescrição não podem ser alterados por acordo das partes. Muito cuidado.
A decadência, embora corresponda àquele rio com um declive grande, né, aquele rio que a gente não consegue fazer com que seus prazos sejam impedidos, suspensos e interrompidos, senão naquelas hipóteses bastante específicas do 95 e do 98, inciso primeiro, a decadência ela pode ser criada por lei ou ela pode ser criada por negócio jurídico. A prescrição não, só pode ser criada por lei. Então, tem uma série de prazos estabelecidos no artigo 206, na legislação extravagante e também no artigo 205. Professor, eu posso aumentar e esticar esses prazos? Porque lá no 206, parágrafo 3º, se estabelece que a ação de indenização tem que ser proposta em até 3 anos, mas 3 anos é muito pouco. Será que eu não posso esticar esse prazo para uns 10 anos, pelo menos? No Código Civil 16, o prazo era de 20 anos. Será que a gente não pode dar uma esticadinha nesse prazo? Não. Os prazos de prescrição não podem ser alterados por disposição das próprias partes, porque prescrição é uma matéria de ordem pública, é uma matéria cogente, não uma matéria dispositiva. Então, a autonomia das partes aqui não acaba prevalecendo, tá bom? Vamos ao artigo 193. Ele diz o seguinte: a prescrição pode ser alegada em qualquer grau de jurisdição pela parte a quem aproveita. Assim como a decadência pode ser suscitada em qualquer grau de jurisdição, eu também posso suscitar a prescrição, seja em primeira instância. Então, quando o sujeito está me cobrando, logo que eu sou citado, na primeira oportunidade, na contestação, que é a primeira manifestação do réu, eu já acabo contestando, dizendo, olha, não bati, ainda que tenha batido, não houve dano, ainda que tenha batido e tenha havido dano, esse dano não é meu, ainda que tenha batido, tenha havido dano, esse dano não seja meu, e seja meu, não houve culpabilidade minha parte. Agora, ainda que eu tenha batido, que tenha havido dano, que esse dano tenha sido causado por mim e que houvesse culpabilidade, bom, no final das contas, o credor demorou muito a cobrar, ocorreu a prescrição. Eu posso citar tudo isso numa contestação. Mas, se eu me esqueço de suscitar a prescrição na primeira oportunidade, e o juiz de primeira instância julga procedente o pedido, será que eu posso suscitar pela primeira vez a prescrição em juízo de apelação perante o tribunal? Posso. Normalmente não poderia inovar, né? Mas em matéria prescricional, em matéria decadencial, eu posso suscitar essa caducidade perante qualquer grau de jurisdição a qualquer tempo. Há que se observar que, não obstante o disposto nesse artigo 193 do Código Civil, existem algumas espécies de restrições à alegação na primeira oportunidade, né, de prescrição perante as instâncias extraordinárias, STJ e STF, por força de disposições regimentais. Então, regimento interno do STJ, regimento interno do STF, também os posicionamentos adotados por essas instâncias superiores, muitas vezes acabam sendo refratários, né? Acabam sendo contrários à primeira alegação da prescrição diante das cortes lá de Brasília, né? Das instâncias extraordinárias. Mas, de acordo com o artigo 193 do Código Civil, eu posso mencionar a prescrição pela primeira vez diante de qualquer corte, seja o juiz de primeira instância aqui de São Bernardo, seja o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo lá na Praça da Sé, seja diante do STJ em Brasília ou do próprio STF. Não existe nenhuma espécie de amarração ou de imposição de que eu tenha alegado a prescrição diante das instâncias ordinárias, diante do juízo de primeira ou de segunda instância. Artigo 194. Esse artigo foi revogado por força da Lei 11.280 de 2006, de modo que não se aplica mais a disposição que antes havia. Essa disposição dizia que a prescrição não poderia ser conhecida de ofício por parte do magistrado, ela precisava ser suscitada pela parte adversa. Bom, essa disposição foi revogada e, em sentido contrário, o artigo 219, parágrafo 5º do Código de Processo Civil, já revogado, 73, estabelecia que o magistrado pode, e não apenas pode, ele deve conhecer da prescrição, mesmo que a parte beneficiada não venha suscitá-la. Você não fala, mas por que, professor, que o magistrado não apenas pode, mas deve se pronunciar a respeito da prescrição? Porque a prescrição não é algo que favorece tão somente o devedor. Quando o credor acaba sendo desidioso na cobrança do quanto lhe seja devido, não existe apenas o interesse do devedor em se esquivar da dívida, mas existe também o interesse de toda a coletividade de que aquela questão venha a ser serenada definitivamente.
Afinal, o credor poderia ter manejado, né, a sua demanda perante o Poder Judiciário oportunamente. Se ele demorou demais a fazê-lo, existe um interesse público, dizem alguns doutrinadores, e há que se respeitar esse tipo de posição, há um interesse público, um interesse coletivo em fazer com que aquela situação de tranquilidade, de segurança acabe sendo preservada. Por isso, o magistrado pode, e não apenas pode, ele deve reconhecer a prescrição, mesmo que ela não venha a ser suscitada, destacada, alegada em defesa pelo devedor. Artigo 195. Os relativamente incapazes, lembram-se de quem são os relativamente incapazes? Bom, por critério etário, né, nós estamos falando daqueles que têm mais de 16 menos 18 anos. Mas, além disso, os pródigos, os toxicômanos, aqueles com um discernimento mental reduzido. Pois bem, essas pessoas, os relativamente incapazes, diz o artigo 195, e as pessoas jurídicas têm ação contra os seus assistentes ou representantes legais que têm causa prescrição ou não alegarem oportunamente. Então, é assim. No que diz respeito às pessoas jurídicas e no que diz respeito aos relativamente incapazes, que são vulneráveis, mas não são tão vulneráveis quanto aos absolutamente incapazes, o prazo prescricional em desfavor desses credores corre. Então, eles têm posições ativas, eles são sujeitos ativos, eles são credores. Eles teriam que fazer valer os seus interesses. Só que aí, por inércia dos assistentes ou por inércia dos representantes da pessoa jurídica, essas posições ativas não são exercitadas tempestivamente, para a alegria dos devedores. E aí, quando essas posições ativas são exercitadas, os devedores dizem, não, dormientibus não sou carta e uso, não tenho mais que pagar nada, ocorreu a prescrição. Sim, é verdade, ocorreu a prescrição mesmo, porque o prazo não é obstaculizado, não é impedido. E agora, professor, a pessoa jurídica acabou se estrepando, ou relativamente incapaz acabou se estrepando por desídia do assistente. Nesse caso, a pessoa devedora pode se forrar na alegação da prescrição, sim, e não terá de pagar. Só que quem acabou se mostrando desidioso? O representante, o assistente. E será deles que a pessoa jurídica ou relativamente incapaz poderá buscar a indenização pelos prejuízos experimentados. Então, não é fácil ser representante de uma pessoa jurídica, não é fácil ser assistente de um relativamente incapaz. É preciso ter bastante diligência, sob pena de, em última análise, vir a ser responsabilizado por dívidas que não são do assistente, dívidas que não são do representante da pessoa jurídica, dívidas que são de terceiros. Mas como eu, na qualidade de representante, como eu, na qualidade de assistente do relativamente capaz, não tomei providência no sentido da cobrança, no final das contas, eu mesmo poderei ser responsabilizado. Tá bom? Artigo 196 diz: a prescrição iniciada contra uma pessoa continua a correr contra o seu sucessor. Aqui nós estamos diante da chamada acceptio prescriptionis. E o que estabelece a acceptio prescriptionis? Estabelece o seguinte: vamos supor que o Estevão fosse credor de um sujeito chamado Caio. E aí eu tenho direito a receber uma indenização dele, e no momento em que eu venho a falecer, já se passaram 2 anos, 11 meses e 10 dias. Faltavam 20 dias para aquele prazo prescricional de 3 anos do artigo 206, parágrafo 3º, se ultimar. Puxa, nesse momento, o devedor, que estava todo feliz, né, faltavam 20 dias, sabe da minha morte, ele fica apavorado, ele fala, quer dizer então que agora o prazo de 3 anos vai começar a correr de novo em face dos herdeiros de Estevão? É isso que se verifica? Não. No momento da minha morte, opera-se o princípio da sesine. Então, com a minha morte, os meus sucessores passam a ocupar todas as posições jurídicas anteriormente ocupadas pelo defunto Estevão. Consequência prática disso, se já tinham corrido 2 anos, 11 meses e 10 dias, faltam só 20 dias que vão correr diante do espólio e, ultimado o prazo de 3 anos, o devedor já não deve, já não pode mais ser compelido por mim ou pelo espólio a efetuar qualquer espécie de pagamento. Por quê? Porque se juntam esses prazos, o prazo prescricional que correu com o defunto e o prazo prescricional que acabou correndo diante dos seus sucessores, em conjunto, na hipótese do espólio, ou diante do herdeiro mesmo, no caso do herdeiro universal, que recebe todo o patrimônio do falecido, né, haverá a junção entre os prazos prescricionais. Então, a morte de alguém não faz com que o prazo de prescrição venha a ser reiniciado em desfavor do seu devedor. É isso importante que fique bastante claro. Vejam que eu havia dito que, de acordo com o artigo 192 do Código Civil, o prazo prescricional não pode ser alterado.
por manifestação das partes. Mas o prazo prescricional pode ser alterado, sim, por força de lei. Isso é importante, e vocês verão que existe disposição expressa a esse respeito no artigo 2028 do Código Civil. Não sei se vocês sabem, mas essa ação de indenização, que eu tanto uso como exemplo, né, na aula sobre prescrição, dos 3 anos, ela tem 3 anos para ser manejada hoje. Mas durante a vigência do Código Civil Brasileiro de 1916, o prazo era de 20 anos. Então, olha que coisa maluca. Se um sujeito, por algum acaso, tivesse entrado numa colisão de trânsito em 1993, na véspera de entrada em vigor do novo código, vamos lá, 2003 menos 93, 10 anos. Não tinha corrido o prazo prescricional nem na metade ainda, né? Faltava ainda, estamos finalizando o 10º ano, iam começar ainda a faltar 10 anos. O prazo estava gordo ainda, faltava muito tempo. Aí o Código Civil 2002 entrou em vigor em janeiro de 2003 e o prazo foi reduzido de 20 para 3 anos. Quer dizer, que do dia para a noite, o prazo que não estava nem na metade ainda, acabou se tornando um prazo superado, inteiramente prescrito. Isso é possível de acontecer, professor? Sim, é possível de acontecer, porque as partes não podem alterar os prazos prescricionais, mas a lei pode. Isso está expressamente admitido e consagrado, inclusive no artigo 2028 do Código Civil Brasileiro de 2002. Notem que realmente eu não preciso suscitar a prescrição, a decadência, na primeira oportunidade. Eu posso citar pela primeira vez em segunda instância, posso citar pela primeira vez perante o STJ em Brasília, o STF em Brasília. Só que tem um problema. Se eu não aleguei essa defesa, que é uma defesa forte, é uma defesa importante, se eu não aleguei ela na primeira oportunidade, se eu não a aleguei na primeira oportunidade, eu, em certa medida, acabei contribuindo obliquamente para que aquela discussão se alongasse. Conseguem perceber? Se eu já tivesse observado, logo na minha primeira manifestação, olha, o direito da parte contrária, ele está prescrito. Então não adianta a gente nem discutir se eu bati ou não bati, se eu vi dano ou não vi dano, se tem nexo causal ou não, se eu fui culpado ou não. Já estaria prescrito, na pior das hipóteses. Bom, já teria evitado o magistrado em primeira instância, nem teria mandado realizar perícia, não teria feito audiência de instrução, ele de plano já teria extinto o processo com julgamento de mérito, decretando a improcedência, aliás, em meu favor. Só que então, como eu suscitei isso pela primeira vez em sede de juiz de apelação, ou perante o STJ, ou perante o STF, eu vou sair vencedor, porque a prescrição ocorreu. E ela pode ser suscitada em qualquer momento. Artigo 193 do Código Civil. Mas, se eu demorei para lançar mão dessa vitória, dessa defesa forte, em certa medida, como eu colaborei para que a demanda se estendesse, eu vou também ser condenado nas custas processuais, nas despesas por ter delongado com relação àquele processo. Então é curioso, porque é uma hipótese muito peculiar em que o vencedor, ele sai vencedor quanto ao mérito, mas ainda assim ele paga parte das custas processuais, porque ele fez com que a máquina do Poder Judiciário tivesse de operar diante de uma demanda que poderia ter sido sanada mais cedo. É como se eu, Estevam, fosse a um hospital público e estivesse ocupando uma vaga de alguém que poderia ter sido internado por Covid, mas tivesse transformado o hospital em hotel, quisesse, já pudesse ter tido alta, e fizesse daquele hospital um leito, uma acomodação para ficar hospedado. Eu sei que ninguém gostaria de fazer isso, mas pense nessa hipótese, estaria ocupando uma vaga de alguém que estaria carecendo daquele atendimento, daquele tratamento. Então, é claro que ninguém vai me inocular qualquer doença para que eu fique deliberadamente castigado, doente ou venha perder a vida. Não, longe disso. Todo mundo quer que eu tenha plena saúde e eu vou sair de lá com toda a saúde, mas como eu poderia ter saído antes e acabei me servindo daquele aparato público indevidamente, eu seria responsabilizado, né? Da mesma forma aqui, eu vou sair vencedor porque lancei mão de uma defesa forte, como a prescrição, como a decadência, mas se não invoquei na primeira oportunidade, eu acabarei sendo responsabilizado pelas custas processuais decorrentes. Causas que impedem ou suspendem a prescrição estão previstas entre os artigos 197 a 201 do Código Civil. Está dito aqui: não corre a prescrição. Essa expressão não corre quer dizer que se o prazo prescricional já começou a fluir, ele será suspenso. Se ele não começou a fluir ainda, ele será impedido.
Então, quando o legislador usa não corre, é que ele quer dizer que o prazo que ainda não começou a fluir vai ser impedido e o prazo que já começou a fluir vai ser suspenso. Essa expressão não corre tem esse sentido mais abrangente de envolver as causas de impedimento ou de suspensão. No inciso primeiro, no artigo 197, por razões de ordem familiar. Então, aqui está estabelecido, não corre a prescrição entre cônjuges na constância da sociedade conjugal. E, lógico, também entre companheiros durante a união estável, em virtude da relação próxima estabelecida entre ambos e que não pode ser turbada pela cobrança de dívidas que um tenha com relação ao outro. Vamos supor que sujeitos tenham se envolvido numa batida de trânsito e aquela batida de trânsito tenha feito com que eles se apaixonassem, eles tenham se casado um ano depois da batida de trânsito. E aí, tenham permanecido casados durante 10 anos. Aí se divorciam, se desgostam, brigam, e um deles resolve que quer cobrar o valor devido por força daquela batida. O outro diz, não pode cobrar, porque a gente ficou casado 10 anos, depois daquele 1 ano, aliás, da batida. Não tem problema. Se ficaram casados durante 10 anos, o prazo de prescrição só contou aquele comecinho, né? A batida ocorreu, aí 1 ano depois eles casaram, faltam 2 ainda para a prescrição da ação de indenização. Depois de divorciados, o prazo volta a correr naturalmente. Inciso segundo, entre ascendentes e descendentes durante o poder familiar. Notem a parte final. Se, por algum acaso, meu pai bate na traseira do meu veículo hoje, não estou mais sob o poder familiar dele. Então, o prazo prescricional corre normalmente. Agora, se o ascendente está exercitando o poder familiar sobre o descendente e acaba lesando algum bem do descendente, enquanto o poder familiar é exercido, nessas circunstâncias o prazo prescricional não flui. Inciso terceiro, entre tutelados ou curatelados, seus tutores ou curadores, durante a tutela ou curatela. Enquanto existe essa relação de gestão do patrimônio alheio, o prazo prescricional, por razões derivadas do direito de família, não correrá. Se não começou a correr ainda, será impedido. Se já começou a correr, será suspenso durante a tutela, durante a curatela, durante o poder familiar, durante o casamento ou durante a união estável. Também não corre a prescrição, ou seja, ela vai ser impedida se o prazo não começou a correr, ou será suspenso o prazo que já foi iniciado. Mas agora, por razões de ordem pública, inciso 1º do artigo 98. Contra os incapazes de que trata o artigo 3º. Quem são os incapazes do artigo 3º? Os absolutamente incapazes, os menores de 16 anos. Então, muito cuidado, hein? Atenção, se por algum acaso meu filho Andrezinho tem um automóvel e esse automóvel foi batido, o prazo da ação de indenização, como o automóvel é de propriedade do Andrezinho, o prazo de prescrição não começará a correr até que ele complete quantos anos? Ele tem 10 anos, né? Daqui a quantos anos o prazo começa a correr? Quando ele completar 18, não é isso? Não, quando ele completar 16. O prazo de prescrição não corre contra os absolutamente incapazes. O André tem 10. Quando ele tiver 16 anos, ele não vai ter atingido a maioridade, mas agora ele vai se tornar relativamente incapaz. E em face dos relativamente incapazes, o prazo prescricional corre sim. E se houver negligência por parte do seu assistente, eu é que poderei ser responsabilizado. Mas a parte contrária acaba se esquivando do pagamento da indenização. Inciso segundo, contra os ausentes do país em serviço público da União, dos estados ou dos municípios. Esse inciso segundo é um show de horrores, né? Em primeiro lugar, porque ausente é aquele que desaparece do seu domicílio sem deixar notícia, sem deixar vestígio. Está se falando daquele que não está em território nacional, mas não está em local incerto e não sabido. Está em local certo, conhecido, só que ele não está em território nacional para se defender. E aqui se fala, estão ausentes, aí pelo menos acertou, do território nacional do país, mas em serviço público da União, dos estados ou dos municípios. Se esqueceram do Distrito Federal, literalmente defecaram para o Distrito Federal, né? Mas por meio de interpretação extensiva, a gente acaba estendendo esse favor legis para os que estiverem a serviço do Distrito Federal. Inciso terceiro, contra os que se acharem servindo nas Forças Armadas em tempo de guerra. Não é que o militar tenha qualquer espécie de benefício, ele só tem esse benefício de não correr o prazo prescricional quando ele está empenhado, quando ele está envolvido em um combate em estado de guerra, aí sim ele tem outras ocupações com as quais deva se preocupar e a propositura de alguma espécie de ação não deve ser a primeira preocupação que tome as suas ocupações naquele momento.
Artigo 199, também não corre a prescrição, se ela já começou a correr, ela é suspensa, se a prescrição ainda não começou a correr, ela é impedida, o prazo prescricional é impedido, por razões agora de ordem técnica. Inciso 1º, pendendo condição suspensiva, vocês devem se recordar, condição é o fator de eficácia do negócio jurídico que sujeita os seus efeitos à superveniência de evento futuro incerto. Se é suspensiva a condição, antes do implemento da condição, do evento futuro incerto, não existe direito subjetivo. Olha, se não existe direito subjetivo, não tem a tal da accionata, lógico que prazo prescricional não pode se verificar. Inciso 2º, não estando vencido o prazo. Claro, se não está vencido o prazo, eu pago antes se eu bem entender. Não existe ainda pretensão. Se não tem pretensão, não tem accionata, lógico que o prazo prescricional não pode correr mesmo. E inciso 3º, pendendo a ação de evicção. Se por algum acaso, vocês talvez já tenham tido com o professor Elcio a explicação do que se entende por evicção. Se por algum acaso o professor Elcio vendeu para mim um determinado livro e por algum acaso um terceiro demanda esse livro, eu falo, não, mas eu comprei do professor Elcio esse livro. Aí ele diz, né, mas o livro que o professor Elcio vendeu não era dele não, era meu. Bom, se eu ainda estou resistindo a investida de um terceiro que diz que é o verdadeiro proprietário do livro, que o professor Elcio alienou, mas ele não era proprietário, foi a chamada alienação a non domino. Nesse caso, enquanto eu não sucumbir perante o terceiro, enquanto o terceiro não conseguir retirar aquele bem jurídico do meu patrimônio, o prazo de garantia que o professor Elcio deve, o prazo de garantia que ele deve me indenizar, caso eu venha experimentar a evicção por parte do terceiro, ele não correrá. Então, vamos supor que se estabeleceu que o professor Elcio tem de me garantir pelo intervalo de 2 anos celebrados do contrato, a posse daquele bem. Se estamos discutindo a evicção, se um terceiro diz esse bem pertence a mim, enquanto eu não sucumbir por completo diante do terceiro, o prazo de garantia não começará a correr. É mais uma razão pela qual os prazos de prescrição acabam sendo efetivamente suspensos ou impedidos, mas agora por razões de ordem técnica. O artigo 200 é uma inovação do Código de 2002 com relação ao Código 16, estabelece: quando a ação se originar de fato que deva ser apurado no juízo criminal, não correrá prescrição antes da respectiva sentença definitiva. Então, às vezes nós estamos falando de crimes que, além de serem considerados atos ilícitos criminais, no âmbito do direito penal, também geram responsabilidade civil. Para que se evite que 2 sentenças contraditórias acabem sendo proferidas pelo juízo criminal, pelo juízo civil, em prol de um princípio chamado de princípio da economia processual, para que haja uma sentença no juízo civil compatível com a sentença proferida no juízo criminal, então se estabelece que o prazo prescricional, que foi reduzido na ação de indenização de 20 para 3 anos, estabelece que a parte não precisa se preocupar de imediato em propor ação de indenização. Se ela quiser, ela pode até propor, mas já adianto que o juiz civil provavelmente vai suspender aquele processo até que a questão seja inteiramente decidida no âmbito criminal. Aí sim, decidida no âmbito criminal a questão, o sujeito foi condenado, a sentença está transitada em julgado, não cabe mais recurso, só a partir de então é que o prazo prescricional passa a correr. Mesmo porque os fatos jurídicos civis, eles não são só fatos jurídicos civis, né? Às vezes eles são fatos criminais, são fatos administrativos, são fatos tributários. Então se estabelece que o prazo prescricional, quando tem essa interface entre direito civil e direito criminal, o prazo de prescrição no âmbito do direito civil não começará a correr antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. E, finalmente, estabelece o artigo 201, no que diz respeito às causas que impedem ou suspendem a prescrição, suspensa a prescrição em favor de um dos credores solidários, só aproveitam os outros se a obrigação for indivisível. Vamos supor que Caio, Mévio, Tício, Públio, Semprônio e Paulo sejam credores e o Estevão seja devedor. Aí eu estou esperando, porque realmente são vários os credores, eu estou esperando o prazo de 3 anos para dizer, não vou mais pagar vocês, ninguém cobrou do Estevão, operou-se a prescrição. Só que, por algum acaso, um dos cocredores é absolutamente incapaz. Então, sei lá, o Caio, por exemplo, tem 10 anos.
Neste caso, enquanto ele é absolutamente incapaz, até complete 16 anos, o prazo de prescrição não corre. Mas será que não corre somente em face dele, ou será que não corre em face dos demais cocredores? Depende. Se aquilo que o Estevão deve para todos os credores é dinheiro, aí a obrigação é divisível. Então, em face do Caio, o prazo de 3 anos não corre, mas em face dos outros cocredores, o prazo corre sim. Se eles não cobrarem 3 anos, babau miau, aí eu vou suscitar a tal da prescrição. Agora, se eu tenho que entregar algo para todos e para um ao mesmo tempo, se a obrigação que eu devo a todos eles acaba sendo indivisível, então eu tenho que transportar uma biblioteca para todos, o prazo que está suspenso de prescrição em favor de um acaba beneficiando todos os demais credores. Então, só haverá essa espécie de benefício para os cocredores que não são favorecidos por sua própria razão, por uma causa de impedimento ou de suspensão da prescrição, eles só serão favorecidos, só pegarão essa externalidade positiva, só pegarão carona na causa impeditiva ou suspensiva que beneficia o cocredor, se eles são cocredores de uma prestação indivisível. Se for divisível, aplica-se a regra do concurso partes sunt e a da divisibilidade, né, como se houvesse várias obrigaçõezinhas, e aí o impedimento ou suspensão só favorecerá o cocredor que fizer jus àquele tipo de favor legal. Os demais, efetivamente, poderão ser prejudicados pela superveniência da prescrição. Para a gente encerrar, causas que interrompem a prescrição, artigo 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á. Cuidado, interrupção da prescrição não é paralisação. Paralisação de uma prescrição que já começou a ocorrer é chamada de suspensão. Se ela nem começou a ocorrer ainda, é o impedimento. E o que se entende por interrupção de prescrição, professor? É o reinício do prazo. Então, por algum acaso, o sujeito bateu na traseira do meu veículo e quando está passando quase 2 anos, 10 meses, eu vou lá e tomo uma providência judicial no sentido de cobrá-lo. No momento em que ele acaba sendo submetido a uma dessas causas previstas no artigo 202, o prazo de prescrição que estava quase completado, ele é zerado, ele começa novamente. E ele vai começar a contar exatamente daquela oportunidade de novo, do zero. Então, aí eu precisarei que o prazo de 3 anos comece a correr por completo. Caso contrário, a prescrição não se verificará. No Código 16, a prescrição poderia ser interrompida várias e várias e várias vezes. No Código 2002, não. A prescrição só pode ser interrompida uma única vez. E diz o artigo 202, por quais causas? Primeiro, por despacho do juiz, mesmo que incompetente, que determinar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual. Então, eu ingresso com uma ação judicial, por exemplo, de cobrança, com o propósito de que o devedor me pague. No momento em que o juiz determina a ius vocatio, né, que o réu seja chamado a juízo para se defender, daquele despacho citatório em diante, o prazo prescricional estará zerado. Inciso segundo, por protesto nas condições do inciso antecedente. O protesto corresponde a uma medida de natureza cautelar. Nesse caso, do inciso segundo, é um protesto que realizo perante um órgão jurisdicional. Então, eu proponho uma ação que tem por objeto exclusivo evitar o curso do prazo prescricional. Eu não quero ainda receber, porque tenho esperança de que exista um pagamento voluntário, um pagamento espontâneo. Mas eu quero evitar que aquele prazo, né, de 3 anos, por exemplo, se consume por completo. Então, toma uma medida um pouquinho mais simples, só para interromper a prescrição, o protesto, mas ainda assim judicialmente. É uma providência um pouco mais solene, um pouco mais formal, mas que gera essa sorte de benefício. Inciso terceiro, protesto cambial. É um protesto, é uma manifestação solene de que eu não quero que o meu direito prescreva, mas feita perante o tabelionato de protestos. Então, além do foro judicial, as varas cíveis, né, os tribunais, existem os órgãos que atuam junto ao Poder Judiciário, correspondem ao foro extrajudicial. Então, os tabelionatos de protestos, os registros de imóveis, os registros de pessoas jurídicas, registros de pessoas naturais, todos esses órgãos integrantes do foro extrajudicial têm também a possibilidade de colaborar para a prática de atos juridicamente relevantes. E esse protesto cambial acaba sendo praticado perante o tabelionato de protestos. Inciso 4. Pela apresentação de título de crédito em juízo
de inventário ou de concurso de credores. São juízos universais. O que é concurso de credores? É aquela situação em que o sujeito é um devedor insolvente e todos os seus credores se reúnem para ver o que se pode fazer com os ativos que ele tem ainda para que todos os credores sejam pagos na medida dos seus respectivos créditos e na proporção do ativo que o devedor insolvente ainda tem. Então, é importante que todos os credores apresentem os seus créditos nesse juízo universal, porque todos serão pagos de acordo com as possibilidades. No momento em que ocorre essa apresentação, os prazos prescricionais estão automaticamente zerados. Quando Estevão veio a falecer, todos os credores do defunto acabam apresentando os seus créditos ao inventariante, no juízo do inventário, com o propósito de que venham a receber antes que os bens acabem sendo distribuídos aos sucessores, de que sejam pagas as dívidas para com o fisco, né, os tributos a ser recolhidos e assim sucessivamente. Inciso 5º, por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor, desde que, em juízo, exista uma manifestação do credor de que quer receber, o devedor automaticamente está constituído em mora, precisa pagar oportunamente e o prazo de prescrição estará reiniciado. E inciso 6º, por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do direito pelo devedor. É curioso, se, por exemplo, o Elcio bateu na traseira do meu veículo, o professor Elcio bateu na traseira do meu veículo há 2 anos, 11 meses e 10 dias. O prazo prescricional está a 20 dias de correr, de se consumar. Aí eu mando uma mensagem de WhatsApp para o professor Elcio. Digo, Elcio, você lembra que você bateu no meu veículo há 2 anos, 11 meses, tantos dias? Aí ele fala, lembro sim, Estevão, eu bati mesmo, devo, mas eu vou tentar acertar as contas contigo no próximo mês. Mesmo que ele não acerte as contas comigo no próximo mês, aquela manifestação dele já é suficiente para que o prazo de prescrição que estava quase se consumando não se consuma mais, não se considere consumado mais. Ele vai ser reiniciado naquela mensagem do professor Elcio, em que existe uma confissão da sua dívida com relação a mim. E notem que iniciado, zerado, reiniciado o prazo, ele começa a correr novamente na forma do parágrafo único do artigo 202. A prescrição interrompida recomeça a correr da data do ato que a interrompeu, quando uma das hipóteses 202 for um ato isolado, ou do processo, ou do último ato do processo para interromper. Algumas das hipóteses do artigo 202 correspondem a processos judiciais, não atos isoladamente tomados. Artigo 203. A prescrição pode ser interrompida por qualquer interessado. Normalmente, quem interrompe a prescrição é o credor, né? Para evitar que o devedor se locuplete da superveniência desse prazo. Mas, às vezes, o credor está em situação de insolvência. Ele sabe que se ele cobrar alguma coisa, se entrar algum tostãozinho no seu patrimônio, não vai beneficiar ele, vai beneficiar os seus credores. Então, às vezes, o credor que está em situação de insolvência, ele não está muito interessado em evitar a consumação da prescrição. E o que podem fazer os seus credores? Bom, os seus credores, desse sujeito que é credor, mas está quebrado, está insolvente, eles podem interromper a prescrição no lugar do próprio credor que queda inerte. E aí, com isso, o devedor precisará pagar aquilo que é devido ao credor insolvente, e isso, no final das contas, vai reverter em benefício dos credores desse insolvente. Então, via de regra, é o próprio credor que vai interromper a prescrição, mas outros terceiros interessados podem ter justas razões para buscar a interrupção da prescrição. E, finalmente, diz o artigo 204, a interrupção da prescrição por um credor não aproveita aos outros. Semelhantemente, a interrupção operada contra o codevedor do seu herdeiro não prejudica aos demais coobrigados. A ideia é a seguinte: se ocorreu uma interrupção da prescrição em uma obrigação com plúrimos sujeitos, cada sujeito vai ser tratado de uma maneira diferente. Se são vários credores, o credor que interrompeu a prescrição vai se beneficiar da interrupção, mas os outros credores não se beneficiam dessa interrupção. Se são vários devedores, o devedor contra quem foi interrompida a prescrição, ele vai ter o prazo reiniciado, mas os outros codevedores não, já estavam com o prazo em curso, esperando que esse prazo efetivamente conclua-se o time o mais rápido possível. Só que tem exceção. Quando houver plúrimos credores ou plúrimos devedores, mas unidos por força da indivisibilidade ou da solidariedade. Diz o parágrafo 1º
do artigo 204. A interrupção por um dos credores solidários aproveita aos outros, assim como a interrupção efetuada por um devedor contra um devedor solidário envolve os demais e os seus herdeiros. Então, se os vários credores são tratados in solidum, como se fosse um só, o comportamento diligente de um deles favorece a todos. É como se fosse aquele trabalho em grupo, né? Quando tem várias pessoas, todo mundo se esqueceu de entregar o trabalho, mas tem aquele sujeitinho mais caxias, mais atento, e ele entrega o trabalho pontualmente, o comportamento diligente dele acaba favorecendo o grupo como um todo. É o caso da solidariedade ativa, né? No caso dos credores. E se houver solidariedade passiva, eu tenho 10 devedores meus, mas são todos devedores solidários, muito embora eles me devam dinheiro, não houver solidariedade, como se houvesse 10 créditos, né, separados do Estevão contra cada um dos devedores. Mas se eles são todos devedores solidários, basta que eu consiga interromper a prescrição em face de um e todos eles acabam sendo atingidos de maneira imediata. Daí a importância da solidariedade como mecanismo de extensão dos efeitos de certas medidas jurídicas. Parágrafo 2º. A interrupção operada contra um dos herdeiros do devedor solidário não prejudica os outros herdeiros ou devedores, senão quando se trata de obrigações e direitos indivisíveis. Vamos supor que Caio fosse credor do professor Marcelo, do professor Sérgio e do Estevão. E professor Marcelo, professor Sérgio e Estevão são devedores solidários. Se tivesse sido interrompida a prescrição em face do Estevão, bom, o professor Sérgio e o professor Marcelo estariam atingidos também por essa interrupção de prescrição. Aí o prazo de 3 anos seria reiniciado do zero e tal. Mas se o Estevão morreu, e no meu lugar tem os meus sucessores, o meu filho Fred e a minha filha Ellie, nesse caso, interrompida a prescrição em face de um dos meus herdeiros, o professor Marcelo e o professor Sérgio não seriam atingidos pela interrupção da prescrição. Por quê? Porque a solidariedade havia entre eles e o defunto Estevão, mas não entre eles e os herdeiros. Então, se a interrupção da prescrição se dá em face do filho do Estevão, a minha outra filha não será atingida por essa interrupção e os professores Marcelo e Sérgio também não serão atingidos. Parágrafo 3º, para encerrar, a interrupção produzida contra o principal devedor prejudica o fiador, ou seja, o acessório segue o principal. Se, por algum acaso, o locatário deve tantos reais de aluguéis, interrompida a prescrição em face do locatário, automaticamente o fiador está atingido por essa interrupção da prescrição. Então, ele não se exonera do dever de garantir aquela obrigação. Agora, se por algum acaso eu interrompi a prescrição em face do fiador, que é um acessório, né, a garantia acessória em relação à obrigação principal, a interrupção da prescrição não atinge o locatário, que pode dizer, não vou mais pagar porque o locador não cobrou de mim em tempo oportuno. Muito bem, com relação à prescrição e decadência, era isso que eu gostaria de observar vocês, de modo que agora eu vou verificar se existe aqui alguma dúvida, aparentemente não existe dúvida. Se vocês tiverem qualquer espécie de questionamento, por favor, fiquem inteiramente à vontade, perguntem para mim, seja pela câmera, seja pelo microfone, pelo chat, ou então lancem mão do e-mail, estevam.pousada@direitosbc.br, com E no começo e no final, .pousada@direitosbc.br. Eu agradeço muito a atenção de vocês. Na próxima semana, imagina, Cláudia, eu estou à disposição, Beatriz também estou à disposição. Na próxima semana, nós vamos dar início à nossa última aula, a aula sobre provas, artigos 212 a 232 do Código Civil. É uma aula leve, uma aula tranquila. Se estivéssemos aí muito pressionados, em um encontro eu conseguiria terminar, mas acho que é oportuno a gente realmente concluir em uma semana. Nada, Tílio, eu que agradeço. E daí, na semana subsequente, porque nós temos mais 2 semanas de aula a partir da semana que vem. Na próxima semana eu vou trabalhar com vocês prova, artigos 212 e 232, e na semana subsequente eu faço uma espécie de apanhado de alguns elementos que podem servir para uma atualização da minha disciplina e para estabelecer um sistema de comunicação entre a minha disciplina e a da professora Denise Awad, para tentar modernizar a minha disciplina em face da linguagem bastante oportuna utilizada pela professora Denise Awad na disciplina de Direito Constitucional. Mas a gente fala disso oportunamente, tá bom? Um grande abraço a todos vocês, força, cuidem-se bastante e até a próxima semana. Tchau, tchau, pessoal.